7 estavam aptos para doar o sangue. O restante estávamos todos anêmicos. E como bioquímico que sou, eu sei o quanto é importante uma boa alimentação na vida do ser humano. Mas não creio que seja pecado uma pessoa se alimentar mal. Já a Helenice Rezende de Castro Martins, de Capitinga, em Minas Gerais, diz: fala, Senhor, visto que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, devemos conservá-lo nas melhores condições possíveis. Se cuidamos da nossa casa ou da casa em que moramos, procurando mantê-la limpa e bem cuidada, quanto mais devemos cuidar do nosso corpo, que se tornou a habitação do próprio Deus. Precisamos entender que todo peso acima do proporcional ao nosso biotipo nos causa desconforto, cansaço, aumento da pressão arterial e aceleração cardíaca, o que pode acarretar a partida para a eternidade fora do tempo. É necessário recuperar a autoestima, vencer os complexos, os traumas, para que o nosso corpo reflita a glória de Deus. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5,23: e o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O José Henrique, de Paranaguá, no Paraná: o que mais se vende nas cantinas das igrejas são fritura. O culto nem acaba e a fila já está grande. E nas festas, o que mais se preocupa é em cuidar das cantinas, os filhos que fiquem correndo, né? Bom, eu li essas 4 mensagens para mostrar que as opiniões se dividem. Alguns acham que não tem nada a ver, outros acham que até prejudica o corpo, mas não é pecado, e outros acham que é pecado sim. Irmão Leandro dos Santos Quadros, qual a base para a opinião que o senhor exarou no primeiro bloco, dizendo que é pecado comer mal? Certo. Eu tenho como base, pastor, aqui alguns textos bíblicos, né? O primeiro deles é 1 João 3, verso 4, que diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A palavra lei na Bíblia é muito ampla, né? Ela se refere a uma gama, especialmente a toda a instrução de Deus. E nós acreditamos pela Bíblia que as leis de saúde e as leis morais vêm do mesmo autor, que é Deus. Então, se pecado é a transgressão da lei e eu transgrido as leis de saúde, eu estou pecando. Se o comer mal ou comer alguma coisa não fosse pecado, a afirmação de Paulo em Gálatas 5:21 perderia a relevância. Ele diz assim, pastor: invejas, bebetices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. Então, se o comer mal não fosse pecado, então não existem leis de saúde. E se não existem leis de saúde, então esse texto em que Paulo adverte contra a glutonaria, que é o comer demais, e dizendo até que o glutão vai ficar fora do reino do céu, perderia a relevância. E eu creio que Paulo, quando citou isso aqui, ele tinha em mente Provérbios 23, verso 7, que é um texto, que é um conselho, lógico, exagerado de Salomão, mas é para nos advertir, não é? Salomão fala assim em Provérbios 23, verso 7. Ou melhor, é outro texto aqui. Você está de memória, pastor? Ele fala assim, pastor, 27:3. Não é 27:3, não estou lembrando. Ele fala assim, que mete uma faca na tua garganta se és homem glutão. Então, se não fosse pecado comer mal, esses textos perderiam a relevância. Como é que o senhor responderia ao pastor Otoniel? Na primeira fala dele, ele citou vários exemplos bíblicos de pessoas que comeram mal e que Deus não deu muita, assim, enfim. Eu creio o seguinte, pastor, que esses casos que o querido pastor Otoniel mencionou são casos especiais, né? Deus, por exemplo, quando nós lemos Levítico capítulo 11, Deus não queria em hipótese alguma que o povo judeu comesse, por exemplo, cabeça de mula. Só que eles estavam numa circunstância de cerco em que eles fizeram o quê? Tiveram que comer aquilo. Erraram. Mas só que Deus, nem tudo para Deus é 8 ou 80. Ele avalia o ser humano de acordo com o conhecimento que ele teve e as circunstâncias. E tem um texto que eu creio que ajudaria nessa análise com o querido pastor Otoniel, que é Daniel capítulo 1, 8 a 10. Interessante isso aqui. Daniel estava numa cultura em que ele não era favorecido para se alimentar de forma saudável. E aí, olha a escolha que ele fez. Daniel 8, 1, 8. Resolveu Daniel firmemente
não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que não lhe permitisse contaminar-se. E aí fala que Deus concedeu misericórdia a ele, não é? E aí fala, no versículo 10 a 14, que ao final de 10 dias, quando eles comeram uma dieta saudável, eles se achavam muito mais inteligentes, porque o corpo afeta a mente, do que todos os sábios de Babilônia. Então eu creio assim, se Daniel foi fiel em Babilônia, nós, nesta Babilônia na qual nos encontramos neste mundo, precisamos tomar a decisão, apesar das circunstâncias negativas e desfavoráveis, de obedecermos a Deus em seus princípios de saúde. Bom, agora é a vez do pastor Otoniel. Pastor, o senhor mencionou vários textos, né? E inclusive um desse cerco lá de Samaria, em que as mães comeram o filho de uma delas. Cozeiro, né? Cozeiro e comeram, e aí quando era a vez do outro, a outra mãe cedeu o filho, ela sumiu com ele e tal, e o rei rasgou as vestes. É óbvio que elas pecaram, pastor. Imagina. Pecaram. Não? Comeram filho, comeram carne humana, mataram uma criança e comeram, isso não é pecado? Aqueles sobreviventes do Andes que comeram carne humana, eles pecaram? Mas os que ele comeu já estavam mortos no gelo lá. Okay. Agora, as mães mataram uma criança e comeram, isso aí é pecado, não é? O pecado de matar ou de comer? Dos dois. Que isso? Então, se você tratar tudo como pecado nesse fato, então nós estamos falando que, até citando o que foi já dito, que o ser é integral. Então, se eu devo, quanto igreja, cuidar da alimentação, não que eu acho errado, eu acho que a orientação, e o pastor deve ter o cuidado, o que não pode é primar no sentido de que esse seja o objetivo final. Visto que Paulo, ele se desgastou, ele ainda falou ainda que esse tabernáculo se desfaça, em Deus. Ele não fez economia do seu corpo, ele não fez algo para que preservar o seu corpo, ele teve esse cuidado exacerbado. Ainda que ele teve a sua dieta, não deixou de ser judeu, nunca, mesmo tendo a revelação do Cristo. Ele, quanto culturalmente judeu, ele continua sendo judeu. Então, se eu partir desse pressuposto, corpo, alma e espírito, e a santificação é feita pela carne, ou melhor, a santificação do corpo é feita através de uma restrição alimentar, então eu tenho que ter um núcleo de psicologia dentro das igrejas para cuidar da alma das pessoas. Porque o homem tem que ser santo, corpo, alma e espírito. Eu teria que ter um grupo de pessoas só cuidando da área espiritual. E não tem? Temos. E tem o lado psíquico. Por que se preocupa só com o corpo e não com o psíquico, então? Pastor, qual a profissão da sua esposa? Psicóloga. Psicóloga. O próprio pastor não faz treinamento de psicologia no seminário? Não adequado para esse tipo de tratamento. Não, mas ele tem uma certa noção para depois encaminhar os membros para o especialista, por caso. Mas, de qualquer forma, não é nisso que eu quero me ater. Vamos voltar para a comida. Vamos voltar para a comida. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Inclusive, eu estou de dieta, viu? Ué, por quê? Questão de saúde. Mas eu não estou indo contra. Não é problema. Não, eu não estou indo contra. Eu estou contra você pontuar questão de pecado. Mas não é isso numa pessoa que não tenha condições econômicas de fazer uma dieta. Então ele vai permanecer no pecado? O Ramil Najim, de São João del Rei, ele escreve isso. Muitos salvos em nosso Senhor Jesus Cristo são pessoas humildes, mal comem arroz com feijão, como vão comer bem? Temos que comer bem na palavra, é o que eu acho. O Ramil diz isso. Tá bom, essa é uma situação. Agora, em podendo, óbvio que é possível. A pergunta que eu quero fazer para o senhor, os nossos queridos e amados irmãos lá da América do Norte, que enfrentam uma epidemia de obesidade estapafurdiamente mórbida, né? A gente vê, é que a televisão não mostra muito, mas quem viaja, é um negócio estapafúrdio, né? Eu estava lá, uma das viagens que eu fiz, eu vi um senhor, um americano, porque lá no McDonald's, o refrigerante é livre, não é que nem aqui. Você self-service. Self-service. Você pode tomar quantos refrigerantes você quiser. Ele saiu com 3 copos de 1 litro de Coca-Cola na mão e ele estava sozinho, comendo lá 3 lanches daqueles lá com batata frita e tal. Esse homem não estava pecando? Sim. Reverendo Heber, a glutonaria, como foi citado, e a bebidice, é beber apenas? Não é embriaguez. É o descontrole. Se houver descontrole,
Não é o fato da comida em si, não é o que eu estou comendo. É o descontrole sobre aquilo. Aquilo passa a ser senhor da minha vida. E aí está totalmente errado, em desacordo com a palavra de Deus. Então, quem se alimenta sistematicamente errado... Agora, errado não significa que a pessoa é glutão. Não, tá. Tira a glutonaria Então, de lá. pode ser uma outra Se eu situação. só comer o que os americanos chamam de junk food, que é lixo, né? Certo. McDonald's, Habib's, todas essas coisas aradas todas. Se eu só comer isso, o médico não vai pegar no meu pé? Vai pegar. E isso A não é pessoa pecado? vai ter prejuízos físicos do Isso seu não é corpo. pecado? Não contra o Espírito Santo. Então por que fumar é pecado? Mas você está falando isso, né? Não é pecado? Eu não estou falando nem que seja, Não, então até porque eu pergunto pro senhor. nosso assunto é na comida. Irmão. Não, nosso assunto é comida, não. O senhor vai fazer um tema de cigarro e a gente vem falar sobre cigarro. Mas olha só. Eu posso ler um texto bíblico? pastor? Leandro, me socorre. Não, mas deixa, eu também preciso ler. Vai ler, vai ler. Tem um Vai ler. texto bíblico aqui que é 1 Coríntios 3, 16 e 17, que fala assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Eu falei isso aberto, perfeito. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ou seja, esse destruir o santuário é por meio da prostituição, é por meio da alimentação inadequada, é por meio do uso de bebidas alcoólicas, é por meio do cigarro. O que nós não podemos fazer é uma coisa. Existe no meio cristão uma falsa separação entre mente, corpo e alma. Isso é antibíblico e até pagão. Porque a Bíblia apresenta a natureza humana, querido reverendo, como uma natureza integral, ou como o Dr. Bacchiocchi diz, o holismo bíblico. Não há separação entre esses três aspectos. Se eu me alimento mal, a minha mente sente e a minha espiritualidade também. Se eu me alimento bem, influi, mas eu só abro um parênteses aqui, isso não é justificação pelo alimento. Lógico. Né? Faz parte do processo de Deus em restaurar o ser humano, restaurar também o apetite do ser humano pelos alimentos saudáveis. Assim Então, como faz parte do papel do diabo distorcer a maneira como a gente cuida dessas três coisas. exatamente, pastor, concordo em gênero e grau. Porque esse texto, 1 Coríntios 3,16, quando fala que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, né? Aqui é uma referência clara. Qualquer afronta ao meu organismo, qualquer transgressão às leis naturais estabelecidas pelo meu Criador, se constitui num pecado. Agora, a maravilha do Evangelho é que de acordo com 1 João 9, se nós confessarmos nossos pecados, não importa quais sejam, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pode ler os seus textos agora, pastor. Tem alguns, não é possível ler todos, mas eu queria convidar os colegas aí a abrir primeira, já que citou Coríntios, também queria citar Coríntios 1 de Coríntios 6 e 13. Eu não estou com a cabeça tão boa igual a sua, não. Talvez é o tipo de alimentação. Pode ser. 6 e 13 diz assim: os alimentos são para o estômago e estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. No texto que o querido citou, a conexão ali direta é com a prostituição. Em nenhum momento o texto argumenta da alimentação. Então, quando fala de aniquilar, é uma conexão, se ler todo o texto, vai estar falando da prostituição. É um caso bastante específico. Aqui, Jesus citou, inclusive, falou que aquilo que entra para a nossa boca é liberado pelo ventre, sai. Né? É óbvio que ele está falando de alimentação, seja boa ou não. Porque nem todo o tempo nós temos a possibilidade ou a condição de estar fazendo a alimentação adequada. Outro sim, se você olhar até por inferência, até no sentido de uma brincadeira, é interessante que o pecado entrou por uma fruta, né? E saiu pelo cordeiro que foi extirpado ali no Éden, por carne e sangue, né? Abraão, quando recebeu os anjos, ofereceu um novilho. O pai do filho pródigo, quando recebe o filho pródigo, oferece um novilho cevado. O filho outro que ficou reclama que não teve nenhum cabrito. De maneira que, até entre Israel, o adquirir o hábito de comer carne é relevante. No livro de Levíticos, que
os adventistas gostam bastante de citar, o próprio Senhor diz, olha, mata, come e farta a tua alma. No livro de Gênesis diz o seguinte, lá no, eu tenho até marcado, mas eu não sei se é capítulo, eu já pego para você, mas tudo que se move é para alimentação. Gênesis 9:3. Isso, não é planta não se move, né? Não está falando de verdura, está falando dos animais. Mas ninguém aqui está condenando ou defendendo o vegetarianismo? Não, no caso da má alimentação, como está sendo abordado, em vista dos adventistas, na sua maioria serem vegetarianos, está vinculado à carne. Não. Nós estamos discutindo comer mal, comer errado. Não, comer mal errado vai a consequência no corpo físico. E isso não é pecado? É isso que eu quero discutir. Lógico. Se eu cuido mal do meu corpo, por exemplo... Que é o templo do Espírito Santo. Que é o templo do Espírito Santo. Eu não estou transgredindo uma vontade expressa de Deus que me mandou zelar desse templo? Sim. Então Paulo transgrediu, quando ele não cuidou. Não, espera um pouquinho. Primeiro que a gente não pode julgar ninguém. Segundo, que Paulo não cuidou, não porque ele não quis, mas porque ele não pôde. Ele estava numa situação de prisioneiro. Mas aí que você chegou ao ponto. Se é uma condição determinado pela situação, não pode ser pecado. Mas até o seu oponente concordou com isso no início desse bloco. Eu preciso interromper um pouquinho essa discussão. Você vai me perdoar, mas a gente já volta já para esse assunto, mas vamos tratar da questão da saúde de novo, né? Agora com outro foco. Apesar do que o pastor Otoniel está falando aqui, comer errado é ruim, sim. Por quê? Você pode ficar obeso. Nós falamos agora há pouco da epidemia de obesidade que há no hemisfério norte e que já alcança alguns lugares do Brasil. Por exemplo, 45% da população brasileira sofre de obesidade. E muitas dessas pessoas acabaram desenvolvendo o diabetes, que é uma doença tenebrosa, terrível, só porque perderam o cuidado com a alimentação e engordaram muito mais do que podiam ou deviam. Muita gente quer perder peso, até por questão estética, às vezes nem pela questão da saúde, mas por questão estética, e não consegue. O BioRefit vai te ajudar nisso. O que é o BioRefit? Olha, você conhece a nossa seriedade, né? O BioRefit é um produto à base de uma fibra chamada psyllium, que juntamente com colágeno e vitamina C, que são os 3 elementos integrantes do BioRefit, eles agem no sistema digestivo como uma espécie de esponja que absorve a gordura dos alimentos que está presente no sistema digestivo, antes dela ser absorvida pelo seu corpo. Então, por isso que você perde peso, porque o BioRefit vai absorver a gordura e eliminar pelo intestino. Tanto é que você vai aumentar significativamente o consumo de água para poder eliminar essa gordura. Então, fazendo a dieta com uma reeducação alimentar, né? Tomando 2 cápsulas de BioRefit no almoço, 2 cápsulas no jantar, bastando isso você vai notar uma grande mudança. Aquela calça que não servia mais vai servir, aquela saia que não entrava mais vai entrar, você vai se sentir muito melhor disposto, porque o BioRefit vai fazer a parte que você não conseguia fazer. Ele elimina, por exemplo, a compulsão por comer, a ansiedade por comer, com essa esponja que eu te falei, ela incha no sistema digestivo, né? Então você vai comer menos e sabendo se alimentar, você vai deixar de adquirir gordura e vai perder peso. BioRefit você encontra no 0 operadora 11 4636 5990. Anotou? 4636 5990. Não esqueça de avisar que você viu no Vejam Só, porque aí você tem o desconto exclusivo. Aliás, o desconto já te falo já. Você vai comprar 3 potinhos para fazer a sua experiência e ganhar mais 3 inteiramente grátis, porque você é do Vejam Só. Mas você tem o direito de receber o BioRefit no conforto da sua casa, em qualquer lugar do Brasil, sem pagar taxa de entrega. Mas você vai negociar a maneira de fazer o pagamento e vai ganhar, olha só, um brinde surpresa especial. Um brinde surpresa especial exclusivo dos telespectadores do Vejam Só. 4636-5990, não perca mais tempo, perca peso com saúde, usando o BioRefit. Volto já com o Vejam Só.
Depois de 3 anos de espera, o novo álbum do Ministério Nova Jerusalém chegou no momento certo. O Tempo de Deus. Com louvores que vão impactar a sua vida. Músicas para você se quebrantar na presença de Deus. Adquira já o seu. Ligue para Operadora 21 2141 5100 ou 0300 210 5100. Graça Music, um novo tempo, um novo conceito de adoração para você. Me convida para te adorar. Deus te fez para ser um homem completo. Viva o que o Senhor sonhou e planejou para você. Nada está perdido. Ainda não é o fim. Creia em Deus. Teleios, o homem completo. Já à venda. www.spovo.com.br. Expo Cristã 10 anos, de 20 a 25 de setembro, no AMB São Paulo. Livros, bíblias, CDs, DVDs, palestras, cultura, instrumentos musicais, mobiliário, lançamentos. Organize já sua caravana e comemore conosco. Nos acompanhe nas redes sociais. Expo Cristã 10 anos, de 20 a 25 de setembro, no AMB São Paulo. O maior evento internacional de produtos e serviços para cristãos. Você sabia que estar em família, juntos, à mesa, pode evitar a maioria dos problemas familiares? Junte-se a milhares de mulheres ao redor do mundo que têm descoberto o segredo bem dentro de suas casas. Uma experiência edificante para a sua vida. O uso de um tesouro na hora certa. O poder da experiência da mesa. Um lançamento Graça Editorial. www.spovo.com.br. Um canal para os jovens, com o objetivo de aproximar os jovens de uma programação para a família, com o que realmente importa para a formação de nossos filhos. O canal CJC oferece o que há de mais moderno em programação para jovens e adolescentes. CJC, exclusivo para assinantes da nossa TV brasileira. Muito bem, eu queria aproveitar esse momento, mandar um ósculo santo. Eu esqueci o nome do irmão que me mandou a revista. Pastor Antônio Fonseca. Pastor Antônio Fonseca do ICP me mandou a revista Defesa da Fé, uma revista muito boa, e que tem um artigo aqui, além do artigo de capa, que é sobre evolução. Esse número tem uma entrevista a respeito do teísmo aberto, que é uma das febres, né, que assolam aí o meio evangélico brasileiro, né? Se Deus sabe tudo que vai acontecer ou se ele também é apanhado de surpresa por algumas coisas. Obrigado, irmão, pelo presente, muito útil. Quem fizer contato lá e disser que viu aqui, vai concorrer a uma assinatura por 1 ano. Qual que é o site do ICP? www.icp.com.br. Muito obrigado. Bom, a nossa repórter foi ao Shopping do Povo perguntar para os transeuntes e clientes a respeito se eles acham que é pecado comer errado ou não. Vamos ver. Se alimentar mal é um pecado contra o templo do Espírito Santo. Então as igrejas não deveriam ensinar a se alimentar corretamente? Sim, a igreja deve ter a preocupação com o aspecto social também dos seus membros, dando orientações que são oportunas e pertinentes no que tange a vida social. Com certeza, eu concordo que as igrejas deveriam não só de ter um ensinamento para a gente cuidar melhor do corpo, mas como também colocar à disposição nutricionistas, principalmente cristã, para orientar na alimentação, nos hábitos diários. A gula é um pecado capital, não é? Então, não só
o comer de excesso, como também escolher a comida que vai lhe fazer bem, é um dever de toda a igreja ensinar. Às vezes a pessoa tem que fazer um sacrifício de jejuar para fortalecer o Espírito Santo, né? Então tudo dentro do limite? Tudo dentro do limite. E as igrejas têm feito isso? Você tem observado? Não. No meu modo de ver, assim, de pensar, eu acho que deve ensinar sim. Você tem visto isso nas igrejas? Não tenho visto. Sim, não sei se é que eu estou indo pouco na igreja. Eu acho que a igreja tem que participar, sim, da alimentação, porque faz parte da saúde da pessoa, né? Você tem visto isso nas igrejas? Não. Não fala, não. Eu acho que é importante falar sim. Eu acho que a questão da educação tem que partir da família, né? A igreja tem que falar muito da palavra de Deus, que o que alimenta o espírito é a palavra de Deus, né? Então, a questão da educação tem que ser vista na família. Não custa nada a igreja falar, isso até ajuda aos pais, mas eu acho que isso é questão mais da família do que da igreja. Bom, em cima dessa última fala, a gente pode questionar. Bom, e educação sexual? Tudo quanto a família crente quer que o pastor e os professores da escola dominical resolvam o problema deles. Educa meus filhos aí. Não é verdade? Não é da família? Né? Então por que educação alimentar é só da família? Olha, bom, o meu irmão Leandro Soares pediu um tempo aí para usar a Bíblia e refutar as palavras do pastor Otoniel, quando ele usou os versículos. Pode falar, pastor. Eu queria algumas considerações do nosso simpático pastor Otoniel. Primeiro, Paulo realmente, 1 Coríntios 3, 16 e 17, ele usa de um princípio que se refere a várias áreas da vida e não apenas à prostituição, mas também à alimentação. Por que nós cremos isso? Primeiro, porque em 1 Coríntios 6,13, quando ele fala os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, os eruditos em grego reconhecem que ele está aqui simplesmente citando uma crença popular para depois refutá-la. Então Paulo não está afirmando que o organismo não é importante. Como que eu provo isso também biblicamente? O próprio Paulo em Romanos 16, 18, ele falou o seguinte: porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Então Paulo fala de uma classe de pessoas que serve ao seu próprio ventre. Então, se ele não se preocupasse com a saúde física, ele não daria essa repreensão. E um outro detalhe importante, ali em Mateus capítulo 15, quando Cristo fala que não é o que entra pela boca, mas sim o que sai que contamina o homem, a questão ali não é alimentação. Por quê? Primeiro, o público a quem ele falou aquilo era judeu. Tinha carne de porco naquela mesa? Não tinha. Então está descartada a hipótese de Jesus estar falando de alimentos imundos. A resposta para essa declaração de Cristo está em Mateus capítulo 15, versículo 20. Ali o problema é outro, né? O versículo 2, primeiramente, fala assim: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. E aí Cristo faz a declaração, não é o que entra que contamina, mas o que sai. E aí, pastor, no versículo 20, ele mata a charada. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Ou seja, Cristo não fala de carne imunda aqui. Senão ele falaria abertamente, são essas coisas, adultério, prostituição, que contaminam o homem, mas o comer carne de porco não contamina. O objetivo de Cristo não é tipo de alimento. O objetivo de Cristo é se referir àquele ritual da tradição dos anciãos de que comer com as mãos deixa o alimento impuro. E portanto em Marcos 7,19, quando afirma que ele considerou puros todos os alimentos, ele está dizendo simplesmente o seguinte: ele considerou puro todos os alimentos, mesmo que você coma-os sem lavar as mãos como ritual de purificação. E o último texto, pastor, é Gênesis 9,3, quando fala ali para tudo que se move serve usar para alimento, nós não cremos ali, ó, isso é uma brincadeira simplesmente, que Deus está incentivando o canibalismo, porque o ser humano também se move, né? O tudo que se move ali tem que ser interpretado à luz de Gênesis 7:2. Antes da lei mosaica, Deus fez distinção entre animais puros e impuros, não é uma lei de Moisés. Portanto, o tudo que se move e serve usar para alimento é tudo que é limpo.
Porque se fosse o imundo, então eu posso comer a cobra, o lagarto, o cachorro, o gato, o camelo, o cavalo e o próprio ser humano, porque também se move. Então nós não podemos interpretar Gênesis 9, verso 3, sem lembrarmos da distinção feita em Gênesis 7, versículo 2. Eu só não queria vazar o debate para alimentos considerados puros ou impuros, ou animais limpos, ou como é que fala? Limpos ou não limpos, né? Do Antigo Testamento, imundos, isso. Porque esse seria um outro debate. Certo. Tá? E já que você está com a palavra, tem uma pergunta aqui da Inesila Maza Benevenuti, de Muqui, no Espírito Santo. Por que o adventista não come carne se Isaac mesmo pediu que Esaú preparasse um guisado para ele? Onde está escrito que comer carne é pecado? Veja bem, essa informação, existe muita literatura apologética de má qualidade nesse nosso país. Quando afirma que o adventista não come carne, não é assim. Ensina-se a dieta vegetariana, mas o adventista é livre para comer a carne que ele quiser, com exceção das carnes imundas, que não é o nosso debate aqui. Mas o adventista come carne. Nós cremos o seguinte, pastor, a alimentação ideal de Deus é a de Gênesis 1, 29. Qual foi a alimentação que Deus deu em Gênesis 1, 29? Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que dão fruto, isso vos será para mantimento. Nós cremos que Deus quer nos reeducar para isso. A dieta do Éden não incluía carne, porque senão teria que matar os animais e a morte não existia, porque não havia pecado. Então, depois do dilúvio, pastor, houve essa necessidade da alimentação cárnea, Então, respondendo à pergunta dessa nossa irmã, Deus... Ela é Inesila. Querida Inesila, o adventista come carne sim, a orientação é para ele se reeducar a voltar à dieta do Éden, porque quando nós estivermos no céu, na nova terra, nós não vamos comer isso, carne. Então, vamos nos reeducando aqui para acostumarmos o nosso estilo de vida lá no céu depois. Seu colega Lumar Tavares, de Natal, no Rio Grande do Norte, diz que é vegetariano há 40 anos e se considera saudável. Carne é desnecessária à alimentação, desde que a proteína seja suprida pela soja e outros alimentos. Não pode ficar sem proteína. Exatamente. Então tá bom. Leandro Ramalho, de Uberlândia, em Minas Gerais. Temos de entender que é a vontade de Deus para nós. Ele tem mostrado na Bíblia diversos mensagens sobre como devemos adorá-lo, inclusive através da alimentação. Pablo Santos, de Boituva, em São Paulo. É pecado sim, pois nós somos aquilo que comemos. Se comemos porcaria, assim seremos. O organismo bem nutrido se comunica melhor com Deus, pois já diz o ditado, corpo são e mente sã. Então, pastor Otoniel, essa frase que o Pablo usa, de somos o que comemos, não é inclusive cristã, ela é usada, nós somos aquilo que nós comemos e tal. Se você se alimenta mal, se trabalha mal, produz mal, vive mal. Se você se alimenta bem, tudo é bem. Isso não influi na parte espiritual? Então, aí é que está óbvio que como já foi falado, eu vou voltar a dizer novamente, o homem é um ser integral. Se ele não comer bem, se não estiver bem alimentado, isso vai influenciar. Agora, daí a um salto para pecado, existe uma distância. Por exemplo, o Senhor Jesus ficou 40 dias sem comer. Isso trouxe prejuízo para a vida dele? Físico. Está perguntando para mim? Perguntando ao senhor. Esse é um grande mistério. Então. Eu tenho um colega, presbiteriano independente, pastor também lá no Paraná, que faz jejuns de 40 dias e termina sempre na UTI do hospital. Então. Ele está pecando contra o tempo do Espírito Santo? Eu tenho convicção absoluta disso. Então, claro que está. Ele está sendo irresponsável, inclusive com a família dele. Então, a coisa é da comida. Agora, e se eu estiver submetido, eu vou estar pecando? Se eu estiver submetido a uma condição dessa? Aí é outra história, pastor. Se eu estiver preso num campo de concentração, eu não posso comer, porque não me dá comida? Se eu estiver no campo de concentração preso e adulterar, é pecado? Claro. Então, irmão, comida não. Pastor, pecado, ele é universal, em todo tempo, em toda época. Então, no campo de concentração, não é pecado adulterar? Não, lógico que é. Obviamente. O que eu estou pondo é uma distinção. Eu estou falando que, ao não me alimentar bem, eu trago um prejuízo físico e vou colher a consequência dela. Só que esse ato não induz um pecado.
Não, eu acho que a gente tem que diferenciar. Se eu posso me alimentar bem e me alimento mal... Aí sim. Então, Mas mas a é isso que mesma- nós estamos discutindo aqui, pastor. Então, mas é isso que eu estou falando. Isso é ponto fechado. Nós já acertamos aqui. A igreja, então, não deveria orientar como se alimentar bem? Olha, será que não existe? Vamos ser bastante abertos aqui, inclusive na presença do irmão adventista, que eu pedi para a produção trazer um adventista, porque é a única denominação que eu conheço que bate firme nesse ponto da saúde. Então, não só alimentar, saúde. Por exemplo. Mas é de cunho geral, por exemplo. Quando nós eu já era levamos jovem, lá psicóloga, já levamos advogada para falar, já levamos, como que chama, esse pessoal da área de saúde que trabalha com acompanhamento da mulher, útero, ginecologista, obrigado, me fugiu a palavra, ginecologista. Já levamos pessoal de diversas áreas para ensinar. É importante. Claro que é importante. Ser importante não quer dizer que é essencial. Não quer dizer que os irmãos que não fazem isso estão negligenciando ou pecando. Eu não sei, é isso que nós estamos discutindo. Eu tenho dúvidas sobre isso. Se eu não cuidar bem do meu corpo, aquilo que eu ia dizer, quando eu era jovem, para poder estudar para as provas, sem prejudicar o meu trabalho, que eu tinha que trabalhar durante o dia, o que eu fazia? Eu tomava Coca-Cola misturada com café para ficar 2, 3 noites fazendo trabalhos de escola. Sabe o que eu ganhei? Uma úlcera gasta. Não só isso. Tive um esgotamento nervoso, fui parar no pronto-socorro. Obviamente que quem não dormir bem uma noite de sono... Isso não é pecado? Depende da situação. Eu não pequei, eu acho que eu pequei. Claro que eu pequei. Foi, Deus lhe perdoou. Não, claro, Deus me perdoou. Você precisou o quê? Ficar acordado? Se eu tivesse agido com mais responsabilidade ao longo do ano e feito os trabalhos desde o começo, quando o professor pediu... Mas isso você está falando do seu cabedal de conhecimento atual. Claro. Agir responsavelmente desde o começo. Respondendo o nobre companheiro, ele fez a citação do ventre, ali também, do texto que ele leu que fala sobre o ventre, e logo em seguida dá a explicação que a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, utiliza algumas partes do corpo, coração, rins e ventre, e ele é sabedor disso, para discernir ou para demonstrar sentimentos, aquilo que se sente ou que é do interior do homem, né? Da sua alma, do âmago do seu sentimento. E é o que o texto diz, não tem a ver com ventre, com comida. O texto realmente não tem a ver com isso. Deixa eu só correr um pouquinho, que o tempo está acabando. O senhor quer uma última palavra do senhor? Se eu sei que o senhor queria falar. Está terminando já, né? Então vou dizer só uma última palavra. Eu queria, pastor, só ler um texto para finalizar, para estimular o nosso querido telespectador, né, a ter esse cuidado com a saúde, e mencionar que eu estou aqui no estúdio com o meu querido amigo Marcos Júnior. Ele lê um livro de Ellen White, ele está lendo um livro da escritora cristã Ellen White, que é Conselho sobre Regime Alimentar. E ele, em 20 dias, ele perdeu 6 quilos. E ele disse que o raciocínio dele é outro, ele disse que o espectro físico dele é outro. E tem um estudo, pastor, que saiu no jornal Zero Hora, de 9 de fevereiro de 2011, que diz o seguinte: fast food e comida e muitos enlatados reduzem o QI. Ou seja, se reduz o coeficiente de inteligência, como é que eu posso receber uma boa comunicação do Espírito Santo? Será que eu não estaria pecando em impedir que ele se comunique comigo? E eu gostaria de terminar lendo esse texto aqui, que é Êxodo 15, 26, que diz assim: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, inclusive de saúde, e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Muito bem. Infelizmente, o Vejam Só não aumentou de tamanho, embora a gente esteja querendo muito que isso aconteça. Então, rapidinho o resultado da enquete, lembrando a você que o contato do irmão Leandro Soares Quadros, da Igreja Adventista Sétimo Dia, e o do pastor Otoniel Rodrigues, do Ministério Evangélico de Missão Integral Graça, ambos os contatos estão no vejamsol.com.br, vai lá na aba Convidados e você tem o contato deles e pode encaminhar para eles os seus questionamentos, suas dúvidas, etc. Resultado da enquete: responda honestamente, qual é o seu grau de preocupação com a alimentação sadia?
houve um empate. 34% votaram que estão preocupados entre 70% e 90% e também entre 40% e 65%. Na média. Depois, 18% votaram 100% de preocupação e 14% votaram com menos de 30%. Legal. Vamos ao sorteio. Quem é que vai levar a camiseta da Grade? Academia Teológica Graça de Deus foi Mariluce Cristina Real, de Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo. Para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça do Senhor Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só, alimentando-se bem, tá?